irmãos, tudo bem? Vamos começar aí o nosso quinto e último devocional aí dessa semana de Páscoa. Hoje é sábado e eu gostaria de conversar com os irmãos sobre expectativas e prática a partir da realidade da cruz de Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque mais um sábado, Senhor, está nos concedendo a Tua presença e mais uma semana de Páscoa, que nós podemos nos lembrar do Seu sacrifício, da Sua obra e de como isso impacta a nossa vida diária. Nos ajuda, molda os nossos corações conforme a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, ontem nós estudamos aí sobre a crucificação de Cristo e como isso impacta nossas vidas, né? Como o trabalho, a obra de Cristo foi em meio ao sofrimento para nos redimir, e como isso quer dizer um pouco aí sobre como Cristo trabalha com a sua igreja também através do sofrimento. E hoje nós vamos falar sobre expectativas e trabalho a partir dessa realidade da cruz. Nós vimos lá em Mateus capítulo 27, assim que Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga. Mateus relata alguns acontecimentos extraordinários. Primeiro, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Logo em seguida, nós vemos mortos que saem dos sepulcros devido a um grande terremoto que aconteceu. E esses mortos que ressurgiram ali quando Cristo morreu, a Bíblia diz que eles apareceram para muitas pessoas. E tudo isso acontece para mostrar como um símbolo na realidade do que estava acontecendo, de qual era a obra de Cristo. Ora, assim que Cristo morreu, o véu do templo se rasga. Ou seja, naquele momento estava simbolizado ali que o homem, embora pecador, a partir do sangue de Cristo imputado, ele teria acesso direto ao Pai. A partir da morte de Cristo, então, você tem vida para os santos, vida para aqueles que amaram ao Senhor e morreram no Senhor. E aí nós temos uma mensagem de esperança muito grande. Nós estamos falando que a morte de Cristo ela nos traz vida, e vida eterna, e vida com abundância. Da mesma forma, nós estamos falando que a mensagem de Cristo ela nos dá, a obra de Cristo, a morte de Cristo nos dá acesso direto ao Pai. Os nossos pecados foram de fato pagos, e Cristo então imputa essa justiça a nós. Mas o texto que eu gostaria de ler com vocês está em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler do 18 até o 23. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, o que nós acabamos de falar, que ele é o primogênito dentre os mortos. E isso, de certa forma, é prefigurado lá em Mateus, versículo 19 de Colossenses 1. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então nós temos aqui o resultado da obra de Cristo e o motivo dessa obra, o motivo dessa morte de Cristo. O texto vai nos falar que então Cristo foi oferecido como primogênito entre os mortos. Para quê? Para que ele tivesse primazia sobre todas as coisas. E através da morte na cruz, através do seu sangue derramado na cruz, Cristo então trouxe reconciliação. Essa reconciliação foi para reconciliar as pessoas e todas as coisas nos céus e na terra, reconciliar com ele mesmo. E então reconciliar esses inimigos, ou seja, nós éramos inimigos de Deus, totalmente separados. O texto fala que nós éramos inimigos por causa das nossas obras malignas, mas por graça, mediante a morte de Cristo e não nosso próprio mérito, Cristo consegue, mediante a sua morte, nos apresentar diante de Deus como pessoas santas, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis.
Essas características que são então imputadas ao crente, imputadas àqueles que amam ao Senhor, foram conquistadas mediante a morte de Cristo. É isso que nós comemoramos na Páscoa. Nós comemoramos a reconciliação que Cristo promoveu através da sua morte. Cristo, através da sua morte, através da sua obra, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, as que estão na terra e as que estão nos céus. E aqui, irmãos, é onde então que eu ia falar sobre o nosso papo sobre esperança, a nossa conversa sobre a esperança cristã no meio desse caos. Nós temos esperança porque nós temos certeza que Cristo, através da sua obra, reconciliará consigo mesmo todas as coisas, as que estão no céu, as que estão na terra, as que estão na terra e as que estão no céu. Não fosse isso, ele não teria prometido lá em João, né? Eu vou preparar lugar para vocês. Então vocês têm esperança, porque o que Cristo diz, né? Vocês têm esperança porque eu vou reconciliar tudo. Porque eu vou morrer na cruz, eu vou ressuscitar, e através da morte e ressurreição, através da obra de Cristo, então, existe reconciliação. Então, irmãos, isso que nós precisamos lembrar, nós temos esperança por causa da reconciliação. Agora vamos lá para Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21 diz o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus para com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É disso que nós estamos falando quando falamos de reconciliação. É por isso que a Páscoa, ela nos convida a olhar para trás e ver o sacrifício de Cristo imputado a nós, então a justiça de Cristo imputada a nós, para a salvação, para a reconciliação. Mas essa reconciliação, ela também nos convida a olhar para frente e ter uma perspectiva, uma esperança de futuro glorioso. E é importante isso nos nossos dias, irmãos. Nós estamos em dias que as pessoas estão procurando esperança. Nós vivemos dias que as pessoas estão procurando alguma coisa para se agarrar, estão procurando alguém em quem crer. As pessoas estão procurando salvadores, estão procurando reconciliadores. E nós já temos tudo isso. E a Páscoa nos lembra que nós temos uma reconciliação plena com Deus através da obra de Cristo. E essa reconciliação inclui as nossas vidas aqui hoje, inclui o nosso relacionamento com o Senhor, e inclui a própria criação, como nós vemos em Apocalipse capítulo 21, porque João, ele olha e Deus revela para ele que no fim dos tempos vão existir novo céu e nova terra. E nesse novo céu e nova terra Deus vai estar plenamente presente em todos os momentos, se relacionando de maneira plena com o homem. De forma que não existirá mais dor, não existirá mais pranto, nem lágrima, não existirá mais luto. Não vai existir, sequer a morte vai chegar lá. Por quê? Porque vai ser o resultado final dessa reconciliação plena que Cristo tem promovido. Então, irmãos, diante de tudo isso, nós somos convidados a comemorar a Páscoa com esperança, com uma esperança firme de que um dia vamos viver nesse novo céu e nova terra, que Cristo conquistou para nós através da morte na cruz. A Páscoa nos convida a olhar para trás e enxergar na obra de Cristo lá no passado a nossa esperança futura. E olhamos para o passado, então vemos a obra de Cristo e com essas lentes então nós enxergamos um futuro com esperança, um futuro no novo céu e nova terra, onde não vai existir pecado, onde não vai existir morte, onde o próprio Deus vai estar se relacionando conosco de maneira plena, sempre, sempre e sempre. Irmãos, Deus abençoe a todos. Mantenham as esperanças no Senhor, porque a Páscoa nos convida a esperar no Senhor. Lembrem que o Senhor, depois que morreu, ele ressuscitou no domingo, então ele subiu aos céus
com a promessa de que voltaria para nos buscar. E a nossa atuação, nosso trabalho no mundo, só para finalizar, né, que eu disse que nós íamos falar sobre esperança e trabalho, o nosso trabalho no mundo deve ser pautado por essa visão da eternidade, por esse óculos que enxerga a história de uma maneira completa, um passado em que Cristo morreu na cruz e redimiu a humanidade para nos garantir um futuro de glória. Deus abençoe a todos, feliz Páscoa e até amanhã no culto da manhã, se Deus quiser.